Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a prevenção e o combate à surdez e também vamos aprender a proteger nossa audição da constante poluição sonora que existe ao nosso redor no dia a dia. A gente fala também sobre o terceiro Festival Quilombola que celebra a ancestralidade afro-brasileira aqui em Alagoas. O barulho é uma constante no nosso cotidiano, música alta, pessoas conversando, aparelhos eletrônicos, trânsito, é muita poluição sonora. E isso, aos poucos, vai prejudicando a nossa audição. Mas como podemos nos proteger? Quem dá algumas dicas é a fonoaudióloga Cristine Brandão, que também fala um pouco sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, comemorado em 10 de novembro. A data, como foi escolhida essa data, 10 de novembro? Por que é tão marcante assim? Então, como você bem falou, Miguel, hoje vivemos num mundo, num ambiente bem barulhento, né? Nós dormimos com barulho de ar-condicionado, de um ventilador, nós já acordamos com o barulho dos eletrodomésticos em casa, barulho da criançada, do trânsito. E se precisou criar, de fato, uma data alusiva à prevenção e ao combate da surdez, da perda auditiva, né, induzida pelo ruído, para se chamar mesmo a atenção da população ao quão importante é a audição para a comunicação. Então, essa data veio para educar as comunidades, a sociedade como um todo, em relação à exposição ao ruído e de como a gente deve se proteger para evitar o aparecimento da perda da audição, pois a audição possibilita a nossa comunicação. Pois é, e isso é um dado muito importante, porque as pessoas são mudas ou têm problemas, né, da fala porque não escutam. Né? Na realidade, a gente sabe que o termo mudo é um termo que não é correto, né? A pessoa é surda e, portanto, não desenvolve a fala porque não alimenta auditivamente, não tem a retroalimentação auditiva e daí não consegue desenvolver a fala. Mas todas as pessoas, mesmo nascendo surdas, se elas forem protetizadas precocemente, estimuladas precocemente, têm condições de desenvolver a fala, assim como o ouvinte normal, desde que tenham usado a prótese auditiva ou feito alguma intervenção cirúrgica precocemente. Como é que funcionam esses aparelhos auditivos, que é uma curiosidade, né? O aparelho auditivo, ele é um aparelho de amplificação sonora. A pessoa que apresenta algum tipo de perda auditiva, de rebaixamento da audição, não vai conseguir ouvir bem, portanto vai precisar o quê? Amplificar os sons para estimular o seu órgão de corte, a sua audição e assim se fazer ouvir. Então, quem faz uso da prótese auditiva, do AASE, como é popularmente chamado, aparelho de amplificação sonora individual, faz uso para amplificar os sons. E a nossa audição, a gente não escuta linearmente, a gente escuta em faixas de frequência. Sons mais graves, sons medianos, sons mais agudos. Então, se faz os exames, né, toda a avaliação para verificar em que faixa a pessoa tem a perda da audição e o aparelho de audição, ele vai ser indicado de acordo com o tipo de perda auditiva que o indivíduo apresenta. Logo ao nascer, as pessoas começam a perceber que o bebê tem algum problema, não é? Hoje em dia, além dos testes do pezinho, o teste do coraçãozinho, existe o teste da orelhinha. Então, toda criança, ela já sai da maternidade com o teste da orelhinha, que é onde se detecta a perda auditiva precoce. Muitas vezes esses bebês não passam na avaliação inicial e aí faz um reteste e aí passam, ou se não passam já começa a intervenção. E a família precisa observar, né, o desenvolvimento. Isso. E durante o desenvolvimento, durante os meses, a mãe que está mais com a criança vai observando se a criança não se mexe com o batido de uma porta, por exemplo, cai alguma coisa no chão e a criança não se mexe, começa a chamar a atenção da mãe. Ele não se mexeu porque é tipo reflexo. Ouviu o barulho, a criança se mexe. A reação vem logo em reação seguida, é né? reflexa, Aliás, o som é muito rápido, né?
O som é rápido. Milésimos de segundo para chegar até o cérebro, né? Ser decodificado, interpretado, para a gente poder, então, emitir uma resposta. Além dessa preocupação com o nascimento e com o teste da orelhinha, precisa se observar também os acidentes domésticos e os trabalhos árduos das pessoas, né, que podem fazer com que elas fiquem surdas, né? Isso, né? Nós temos as perdas auditivas ocupacionais, decorrentes da exposição, do exercício mesmo da atividade laboral. Então, pessoas que trabalham expostas a ruídos intensos, acima, por exemplo, de 85 decibéis, durante 8 horas diárias contínuas, são pessoas bem suscetíveis a vir desenvolver a perda auditiva induzida pelo ruído, a PAI. E aí é preciso essas indústrias, empresas que ofereçam ruído, que ofereçam esse risco físico, ruído para o indivíduo, fazer um trabalho de prevenção, de conscientização, um trabalho mesmo acústico para evitar até isolar, fazer barreiras de proteção e também oferecer o EPI individual, equipamento de proteção individual, né, que é o protetor auricular, aqueles de inserção, os menorzinhos, ou concha, aí vai depender do tipo de ruído a que o indivíduo esteja exposto e do tipo de proteção auditiva que é oferecido dentro da empresa. Eu fico imaginando músicos, né, que precisam se apresentar. Também é um público, né, uma população bem acometida pela perda da audição, pelo rebaixamento. Porque a perda da audição pela exposição ao ruído não é algo assim como um trauma acústico, uma explosão de uma bomba, um evento único. A perda auditiva induzida pelo ruído, pela exposição, ela acontece lentamente e é silenciosa, insidiosa, vai sendo aos poucos. Por isso que quando vamos às empresas, a gente orienta as pessoas que uma vez também lesado as células auditivas, células do órgão de corte, as células sensoriais auditivas, elas não têm o poder de regeneração, assim como os nossos neurônios. Então, o ideal é realmente a prevenção e é algo que pode se fazer, que a gente tem como prevenir esse tipo de perda. A gente falava anteriormente sobre aquele aparelhinho, né, que recupera a audição. Em que nível, em todos os níveis de surdez ele pode recuperar? Então, quando as pessoas é feita uma avaliação, né, primeiramente se a pessoa tem alguma queixa auditiva, por exemplo, em casa, está escutando televisão e a esposa geralmente reclama do esposo, você está escutando televisão muito alto, são alguns indícios em que a pessoa deve procurar um médico otorrinolaringologista, o médico que trata da parte auditiva, deve procurar para começar uma avaliação inicial. Por que eu não estou escutando bem? O que é que está acontecendo com a minha audição? Às vezes é até uma rolha de cera impedindo no canal auditivo, deixando a audição mais abafada. Remove essa pessoa volta a escutar normalmente. Mas muitas vezes voltados, por exemplo, a um processo já senil de envelhecimento, assim como a gente fica com os cabelos brancos, a pele mais flácida, há um envelhecimento do corpo como um todo, as células auditivas elas também sofrem envelhecimento e, consequentemente, ao envelhecimento, a perda da função auditiva, no caso, deixar de ouvir bem. E essas pessoas procuram por ajuda para verificar inicialmente o que é que está acontecendo, se há algum problema metabólico, às vezes não está oxigenando bem o ouvido, e aí tem um rebaixamento auditivo, problema glicose alta pode levar também a um rebaixamento auditivo. Então, o ideal é fazer a avaliação inicial, verificar o motivo, a etiologia dessa perda da audição, e aí procurar tratar. Um dos tratamentos, no caso, é o uso do aparelho auditivo para dar uma melhor condição de vida, de qualidade de vida, porque é muito constrangedor nós estarmos numa roda de conversa em que a gente não consiga escutar o que o outro está falando para a gente desenvolver uma boa comunicação. Tanto é que é comum, na faixa etária do idoso, idosos se isolarem por não escutarem bem. E aí, as pessoas, por não entenderem aquele problema, muitas vezes isolam o idoso, dizendo, aquele velho broco, moco, quando todos nós passaremos por isso. Uhum. Né? E tem tratamento, então, né? Tem tratamento, e a gente deve cuidar hoje da nossa audição para a gente futuramente não ter isso, né? As crianças que adoram, né? Profissionais que eles são obrigados a usar o fone de ouvido,
em algumas situações, mas crianças que adoram ficar com o fone de ouvido, música alta. Então, né, é um problema assim que a gente encontra muito na população jovem, eu digo não tanto das crianças em si, mas o adolescente, né, adoram escutar a música, como se não baixasse assim no volume alto, ainda usam aqueles fones que deixam bem próximo à fonte sonora do órgão mesmo, da audição. E aí a gente recomenda assim, escutar música é bastante prazeroso, mas procura escutar numa intensidade de volume confortável, porque as células auditivas, elas se excitam na exposição do ruído e levam um tempo até voltar à sua conformação natural. E dependendo do nível de intensidade desse ruído, podem realmente lesar as células ciliadas auditivas. E aí a gente recomenda, se for usar o fone de ouvido, usa aquele de concha, procura não usar o de inserção, que aproxima mais ainda a fonte sonora. Procura usar não o dia todo, mas dar um intervalo para dar uma descansada nas células auditivas, entendeu? E num volume, assim, adequado. Porque às vezes, por exemplo, você entra no elevador, o garoto está lá escutando música com aquele fone de ouvido, ele está escutando para ele e para todo mundo que está junto no elevador, porque o volume é tão alto, é tão intenso, né? Então, realmente vai ter algum prejuízo. De pessoa a pessoa, mas qual o tempo de incidência de um tipo de comportamento como esse para afetar a audição? Então, assim, a audição, a perda auditiva por indução de ruído, num trauma acústico, um evento único, por exemplo, a explosão de uma bomba, pode causar uma perda auditiva imediata. Se a pessoa procura ajuda nas primeiras 6 horas, 8 horas, ainda tem como reverter alguma coisa, se não toda a audição. Esse tipo de perda auditiva, pelo costume, pela exposição diária, leva anos. Acredita-se que até 10 anos para a pessoa ter uma perda auditiva considerável instalada. E aí, como eu disse, ela é irreversível, não tem como reverter. Então, o melhor é a prevenção, é evitar certos hábitos, né? Reeducar essa questão da exposição ao ruído. O que acontece numa explosão que a pessoa pode ficar surdo? Tá. A explosão, o trauma acústico, que a gente chama, é uma exposição, um evento único em que a pessoa tem as suas células, o seu órgão de corte acometido por um nível de intensidade altíssimo e que vem prejudicar. Então, essas células, elas podem morrer realmente, haver a morte celular, a morte das células auditivas, por conta dessa explosão. Como elas são muito sensíveis à exposição do ruído, dependendo da intensidade, da proximidade, da fonte sonora e a audição humana, pode haver perda total dessas células e a pessoa vem acometida por uma perda auditiva. Conversamos com Cristine Brandão, ela é fonoaudióloga. Muito obrigado pela entrevista. Pois não, obrigada a vocês. No próximo bloco, o assunto é a cultura afro-brasileira, que será tema do 3º Festival Quilombola. Não sai daí, o Pauta Especial volta daqui a pouco.